Olá, muito boa noite para você que está conectado aqui nas redes sociais do Simproep. Estamos começando agora mais uma live aqui no nosso canal. E hoje recebemos o nosso diretor e professor, Rodrigo de Paula. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos conversar sobre assuntos de final de ano. Tá chegando aí o final de ano e as dúvidas vêm junto. 13º, férias, quando devo parar de trabalhar, quando devo retornar. O Rodrigo vai responder tudo isso aqui pra gente. E eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seu amigo ou sua amiga professora, porque essas dúvidas são muito importantes e a ideia dessa live, né, Rodrigo, é trazer essas respostas para a categoria. Muito obrigado pela sua presença, Rodrigo. Primeiro, boa noite, Max. Como sempre, é um prazer estar aqui no podcast do Simproep, agradecer como sempre a audiência de todos e a gente espera aí nesse curto espaço de tempo responder o máximo possível de dúvidas de todos os nossos professores, professoras e também a educação em geral. Então muito obrigado aí novamente pelo convite. Que isso. Rodrigo, olha só, já vamos começar com uma dúvida que é um clássico, mas ela sempre chega aqui pra gente. É sobre o 13º salário. Tá chegando agora novembro, já chega a primeira parcela, mas eu quero que você responda para a categoria como que funciona aí o 13º. Então, primeiro, Max, é importante a gente alertar que, embora muitas ofensivas que teve contra o direito trabalhista, especificamente durante o governo Temer, e consequentemente durante o governo Bolsonaro, através de muita luta nós conseguimos manter o direito ao 13º. Né? Então o 13º é um direito conquistado pela consolidação das leis do trabalho, CLT, e o empregador ele pode pagar em até 2 parcelas do 13º, sendo que a primeira parcela obrigatoriamente tem que ser pago até o dia 30 de novembro. Né? Geralmente a primeira parcela não exige nenhum desconto do ponto de vista de impostos, e a segunda parcela tem que ser paga até 20 de dezembro. E nesse sentido é muito importante a fiscalização de todos no cumprimento do que diz a legislação. Né? O 13º, para quem não sabe, é a média, o mesmo salário que você recebe durante o ano, né? E 50% tem que ser pago até o dia 20 de novembro, a primeira parcela, e os outros 50% até o dia 20 de dezembro, Max. Então, caso a instituição não cumpra, procurar o jurídico lá do sindicato para que a gente possa acionar a escola e, com isso, fazer com que a legislação seja cumprida. Perfeito. São leis da CLT, né, Rodrigo? Então as escolas precisam cumprir. Se a sua escola não efetuar o pagamento nas datas corretas, pode entrar em contato pelo 33210042, o nosso WhatsApp, que o jurídico vai dar o procedimento aí no atendimento para você. Rodrigo, outra dúvida muito frequente dos nossos professores, chegaram muitas perguntas aqui na nossa caixa de mensagens do Instagram, são sobre as férias. Então, as férias acarretam várias dúvidas dentro desse tópico, né? Quando que o professor deve sair de férias e como que é esse período aí para ele? Então, é importante destacar, Max e todos os nossos ouvintes, que o professor ele tem uma característica diferente dos outros trabalhadores, né? Pela CLT, também, todos os trabalhadores a cada 12 meses no exercício da função têm direito a 30 dias do gozo e o recebimento de férias. No entanto, a legislação tem uma realidade específica do professor, porque além dos 30 dias de férias, os professores têm direito, e as professoras, têm direito também aos recessos remunerados. E geralmente o que dita as datas de início de recesso e o início das férias, geralmente é o calendário acadêmico da escola. Eu vou dar um exemplo muito claro. Né? Então, vamos ter uma suposição de que a escola termina o ano letivo no dia 10 de dezembro. Né? A partir do dia 10 de dezembro, a escola tem a prerrogativa de decretar o início das férias para os professores. E no caso do início das férias, o pagamento deve ocorrer em até 48 horas antes do início das férias. As férias, elas não podem ser verbal, o comunicado verbal tem que ter a assinatura do início das férias. Só que, no entanto, além das férias, nós temos também o chamado recesso remunerado, Max. Né? Então, a escola tem a prerrogativa de, após o término do ano letivo, iniciar o período de férias ou conceder o recesso remunerado. Se a instituição conceder o recesso remunerado, ela pode
marcar as férias após o recesso remunerado. Certo. Né? De forma que, se a escola também faz a opção por antecipar as férias, logo no início do término letivo, o recesso remunerado fica para após o término das férias. Então, vou dar um exemplo, como eu disse aqui, dia 10 de dezembro. A escola fez uma opção por começar as férias. Então, significa que no dia 10 de janeiro, finda o período das férias. No entanto, entre o término das férias e o início do ano letivo, em que o professor precisa de se apresentar, é o chamado recesso remunerado. Então, a gente não tem uma padronização do início das férias nas escolas, né? Porque depende do recesso remunerado. No entanto, nas faculdades, porque nós temos as férias coletivas com previsão na Convenção Coletiva do Ensino Superior, as férias iniciam no dia 1º de janeiro. Né? Então, diferente das escolas que ditam o período das férias e o recesso é o calendário, no ensino superior as férias começam no dia 1º de janeiro. E lembrando que as férias deve ter o seu pagamento disponibilizado a todas as professoras e professores 48 horas antes do início do período de gozo de férias. Perfeito, Rodrigo. Lembrando, novamente, é sempre bom lembrar, se o pagamento não foi feito também dentro desse prazo, pode procurar nossa assistência jurídica no sindicato. Rodrigo, uma dúvida que eu recebi aqui do professor Diógenes nas redes sociais, essa é um pouco específica, mas vira e volta aparecem dúvidas assim também. Professor tem direito a receber férias integral remunerada, mesmo tendo começado na escola no mês de julho? O que ele quer dizer aqui? Ele ainda não tem um ano de trabalho na escola, mas vão ter as férias final de ano porque não vai ter aluno na escola. Ele tem direito a essas férias? Então, do ponto de vista da legislação, o Max, é facultado à escola o pagamento das férias. Porque uma coisa é o pagamento, outra coisa é o gozo. Mas como eu disse no início, as escolas têm uma realidade diferente. Né? A cada 12 meses, pela lei, o professor adquire o direito às férias. No entanto, o que geralmente as escolas praticam, o Max, para aquele professor que iniciou no curso do ano letivo, é que geralmente as escolas fazem a antecipação das férias, né? Porque o professor não pode gozar as férias no período em que ele adquiriu o ano, porque tem aluno, tem aula, o ano letivo funciona, mas geralmente as escolas fazem uma antecipação das férias e a escola fica com crédito para abater em rescisões futuras. Aí vocês perguntam, é obrigado? Não, mas a grande maioria das escolas faz essa prática. Por quê? Para justamente o professor não ter ali o que gozar as férias dentro do período em que as escolas estejam funcionando. E lembrando, Max, que pela CLT não pode acumular 2 períodos aquisitivos de férias. Então, por isso que as escolas fazem essa antecipação, porque se acumular 2 períodos aquisitivos de férias, o professor tem direito a receber as férias em dobro. Né? Por isso que as escolas fazem essa antecipação. Então, respondendo à pergunta, não é obrigatório, mas 99% das escolas fazem antecipação e o professor e a escola fica com esse crédito dessa diferença para abater em rescisões futuras. Certo. Rodrigo, outra dúvida aqui, quando o professor tem que se apresentar no início do ano, ele se apresenta antes de voltarem às aulas, correto? Exato. Primeiro vamos inverter, o Max, fazer a pergunta do fim do ano. Certo. Né? Que acho que é a pergunta mais recorrente, que vai chegando no fim do ano, está todo mundo cansado, né? Tanto os professores como também os alunos, e aquela ansiedade do ponto de vista assim, até quando que eu preciso ficar na escola? Certo. Né? Como eu disse, a escola ela tem uma legislação a cumprir, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, que delimita os 200 dias letivos do aluno. Então, cada escola você tem um calendário acadêmico. Né? E aí, o professor ele é obrigado a ficar na escola até o término do ano letivo, previsto em calendário. No caso da educação infantil, em mais 3 dias, que geralmente tem aquele momento de desmontar a sala de aula, se organizar para o ano seguinte. E nos segmentos do ensino fundamental e do médio, o professor pode ficar na escola em até 5 dias após o término do ano letivo. Então, na educação infantil, 3 dias,
e no ensino fundamental e no médio até 5 dias. E aí, respondendo a sua pergunta, quando que o professor deve se apresentar para o início do ano letivo seguinte, né? Pela nossa convenção, e aí isso também está previsto na legislação, Max, que o professor ele tem uma realidade muito distinta, está previsto lá no artigo 320 da CLT, porque a presença do professor na escola e da professora está condicionado à presença dos alunos. Então, tudo que dita a presença do professor também no início, no término e no início do ano letivo é voltado em função do calendário da escola. De forma que a escola pode convocar o professor em até, no máximo, 5 dias que antecede o início do ano letivo, que é justamente a chamada semana pedagógica. Então, pega-se o calendário do ano letivo, né, projeta 5 dias que antecede a presença do aluno e é o momento em que o professor deva se apresentar na escola para a chamada semana pedagógica. Algumas escolas faz opção também por fazer a semana pedagógica no fim do ano e já inicia no próprio dia do início das aulas. Mas o que 99% das escolas praticam é a chamada semana pedagógica, que é justamente o momento ali de planejamento do ano letivo, né? Então isso está previsto também na convenção coletiva e na própria legislação, que é uma conquista do sindicato. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, final de ano também começam aquelas festas do pijama, né? E surgem algumas dúvidas da categoria. Você tem algum esclarecimento, alguma dica para os professores que vão trabalhar na festa do pijama? Então, festa do pijama, noite do pijama, né? Várias escolas têm vários nomes diferentes, vários né? Nomes diferentes, mas é aquele momento em que a escola geralmente cria um ambiente que o aluno dorme na escola, né? Isso também é muito claro que, primeiro, precisa de ter a previsão lá do calendário da escola, e esse trabalho que é feito, ele tem que ser remunerado com adicional de horas extras, né? E aí muita gente pergunta, como funciona? Geralmente o que funciona, como funciona, Max, que até às 22 horas, o pagamento das horas extras é feito com hora normal, né? Mais o adicional dos 50%, e, no entanto, após as 22 horas, você tem um cálculo diferenciado, né? Que é feito com o pagamento de 100% das horas extras. E muita gente fala assim, muita escola tenta, né, praticar o chamado banco de horas. Nesse caso, não se aplica banco de hora aos professores, e sim o pagamento das horas extras referente a esse trabalho que é feito não só no horário contrário ao contrato professor, como também aquela atividade do professor, muitas vezes até dormir na escola. Verdade. Rodrigo, olha só, seguindo aqui, essa é uma duvidazinha um pouco chata, né? Tem escolas que demitem os professores próximo ao final do ano. Como que funciona a demissão no final do ano? Ela é diferenciada? Então, Max, primeiro assim, é uma luta nossa de todo o jurídico e do próprio Simproep e da nossa confederação, no sentido da gente buscar o máximo possível a estabilidade do professor, né? Então, dentro da convenção coletiva, a gente tem a chamada estabilidade provisória, em que padroniza, de certa forma, os momentos em que o professor pode ser demitido, né? E, em caso de demissão, prevê também as indenizações, né? Então, é uma realidade muito triste, porque vai chegando no fim do ano, a rede particular tem aquele clima de tensão, se o professor vai continuar, se não vai, né? E, infelizmente, como você disse, Max, muitos professores são demitidos. E aí o primeiro alerta do jurídico é o seguinte: não existe demissão verbal, né? Toda demissão ela tem que preceder do chamado aviso prévio. Então, a escola fez o processo de comunicação do seu desligamento, ele tem que ser feito por escrito, né? E a partir do momento que é feito o aviso, começa a correr os prazos das chamadas verbas rescisórias, né? Então, após o período de demissão, a escola tem a prerrogativa de te liberar do aviso, dizer assim, você não precisa de cumprir o aviso, nós vamos fazer todas as indenizações, ou também tem a prerrogativa do chamado aviso cumprido,
né, que é quando você já sabe que você vai ser desligado e a escola fala, você tem que cumprir o aviso. Geralmente, quando o aviso é cumprido, por lei, o professor tem direito a fazer a opção de reduzir a sua jornada de trabalho durante o aviso cumprido ou reduzir em 7 dias o aviso, que geralmente são de 23 dias. No entanto, quando ocorre a demissão no fim do ano e não tem mais aula na escola, o professor não é obrigado a cumprir o aviso. Porque e não é obrigado, Não é né? obrigado por quê? Certo. Porque ele é obrigado até o momento que tem um aluno. Porque se a função do professor está relacionada à presença do aluno, chegou o cumprimento ali, não tem aluno, a escola obrigatoriamente tem que indenizar e liberar o professor, né? Então, não existe, em primeiro lugar, demissão verbal, tem que ser demissão por escrito, chamado aviso, e a partir daquele momento corre os prazos, né? Se for indenizado, o professor já é automaticamente liberado, aguardar o período de prazo de pagamentos e, se for cumprido, reduz 7 dias no cumprimento do aviso. Rodrigo, e o professor, o que ele tem direito no caso de demissão? Então, cada momento em que ocorrer a demissão, Max, você tem uma previsão legal, né? No caso das demissões que ocorram no fim do ano, né, o professor tem direito a receber 13º, férias proporcional, saldo de salário e, dependendo da data da demissão, a chamada Lei 9.013, ou conhecida popularmente como Súmula 10, que é o direito que o professor tem de receber os salários até o início do ano letivo do ano seguinte, né? Que foi uma conquista histórica também dos sindicatos. Por quê? Porque, diferente de outros trabalhadores, Max, quando você trabalha, por exemplo, no shopping center e você é demitido, você consegue se recolocar, né, e arrumar emprego em outra loja. Com mais facilidade, né? Agora o professor não. O professor, a vida empregatícia do professor está condicionada ao funcionamento da escola. Por isso que o legislador criou a súmula 10, a lei 9.013, porque quando o professor ele é demitido, no fim do ano, ele só vai conseguir arrumar outro emprego no ano seguinte, que é quando começam as atividades de outra escola e tal. Então, ele tem direito a uma indenização nesse período para que ele não fique descoberto do ponto de vista salarial, que é a Lei 9.013 ou Súmula 10. E, nesse sentido, a gente acompanha e orienta o máximo possível. E infelizmente, é uma realidade constante na nossa categoria. Graças ao trabalho do jurídico do Simproep, tem diminuído o número de demissões, mas ainda, infelizmente, no fim do ano, a rotatividade ela é imensa, né, do ponto de vista de contratações e também de demissões. Rodrigo, estamos chegando aqui no final da live, mais uma dúvida que algumas pessoas ainda têm é sobre a homologação. É obrigatório que, infelizmente, se o professor for demitido, a homologação seja feita no sindicato, correto? Exato. O que aconteceu, Max? Durante a reforma trabalhista que aconteceu lá no governo Temer, foi tirada a obrigatoriedade da homologação no sindicato. No entanto, graças ao empenho de toda a direção do Simproep, em todas as convenções coletivas, porque nós temos as convenções das faculdades, das escolas e também das creches do Distrito Federal. Em todas as convenções é obrigatório a assistência e a homologação no sindicato, né? Com exceção daqueles professores que trabalham menos de 6 meses na escola, né, que a escola tem a prerrogativa de fazer e também encaminhar o sindicato para que a gente faça o processo da homologação. A homologação, Max, é o processo mais importante do ponto de vista do processo de demissão, que é onde os funcionários do sindicato, do jurídico, fazem a conferência para justamente verificar se os seus direitos estão sendo resguardados e pagos de forma correta. Ela é uma garantia não só para o professor e para a professora, mas também para a escola. Então, a homologação ela é obrigatória, né? A homologação ela pode ocorrer após o pagamento das verbas rescisórias, né? O pagamento tem prazo para ocorrer, porque se a escola ou a faculdade não faz o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo, a escola também tem o direito, o professor tem direito a uma multa por atraso de rescisão e a homologação ela ocorre
pode ocorrer antes ou até mesmo após o período do pagamento das verbas. No entanto, é muito importante a presença, que é o momento da homologação no sindicato, que é o momento que a gente faz as conferências. E aí, nesse sentido, a gente orienta todas as professoras e professores que exijam a homologação no sindicato, para que a gente possa fazer a conferência e verificar se teve alguma diferença. Geralmente, Max, 60% das homologações, elas geram algumas ressalvas. Ou seja, a escola, a faculdade, às vezes deixou de pagar ali alguma coisa e faz a correção na homologação. Por isso que é muito importante, e nós passamos esse período intenso após a reforma, brigando e lutando para que a homologação aconteça no sindicato, para que a gente possa buscar a tranquilidade jurídica para o professor e também para as instituições. Exatamente, Rodrigo. Inclusive, em época de campanha salarial, é algo que o sindicato se mobiliza bastante para manter essas cláusulas para que as homologações sejam feitas no Simproep. É verdade. E aí, Marcos, isso é muito importante, né? E a gente faz um esforço imenso, porque a gente homologa mais de 2.000 rescisões. É muita gente, né, muita Rodrigo? gente, geralmente ali no fim do ano, início do ano. É o momento em que o jurídico do sindicato monta toda uma estrutura ali de funcionários para a gente conferir uma por uma, né? E aí é muito importante a homologação e muito importante também que a categoria exija a presença da homologação no sindicato, que é o momento que a gente faz ali todos os acertos de contas entre o professor, a escola e o sindicato acompanha. Então é muito importante a homologação. Perfeito. Rodrigo, estamos chegando aqui no final da live. Você acha que tem mais alguma dúvida que você tenha para esclarecer para a categoria? Não, é isso. Assim, aproveitar aqui a oportunidade, Max, nós estamos fechando o mês de outubro, né? E sem dúvida nenhuma foi um mês assim, de muita festividade. Fizemos um baile com muito sucesso, com mais de 7.000 pessoas. Fizemos uma sessão solene na Câmara em que homenageou vários professores e também os 18 anos do nosso sindicato, né? E no mais é agradecer, dizer que o sindicato continua aí firme na luta intransigente por todos o cumprimento de direitos, e é fundamental renovar aqui também a importância de todos se manterem filiados ao sindicato, né? E você não perguntou, mas também o jurídico do sindicato não para de receber essa demanda, é que continua os processos de pagamento dos intervalos. Nós já fizemos acordo para mais de 3.000 professores, né? E é uma luta permanente até que todas as professoras e os professores recebam o intervalo e também recebam o retroativo, parte do retroativo. Então a gente tem se empenhado o máximo possível, a presidente Karina e toda a diretoria, para que a gente possa ter um sindicato cada vez mais forte, cada vez mais dando resposta à categoria. Nesse sentido, é muito importante renovar a solicitação de que todos se filiem ao sindicato, né? Sindicato somos todos nós, né? Nossa força, nossa voz, e juntos somos mais fortes, que é o lema que a gente, né, com seu apoio aí de toda a comunicação, a gente faz diariamente. Então é isso, agradecer e dizer que a gente continua firme lá com todo o jurídico à disposição da categoria. É só demandar no 33210042, nas nossas redes sociais, que a gente responde todas as dúvidas e não deixa nenhum professor sem assistência do ponto de vista do sindicato. Então, muito obrigado aí, boa noite. Obrigado, Max, aí, por todo o empenho aí na comunicação. Obrigado você, Rodrigo. Lembrando que, aproveitando o gancho aqui das festividades do mês de outubro, na próxima segunda-feira nós vamos ter uma live especial. É a live de retrospectiva do mês de outubro, o mês do professor. O sindicato teve várias ações, como o baile do professor, as festividades na Câmara Legislativa. Dia das Crianças, Dia das Crianças também, que a gente não pode deixar passar. Foi muita coisa. Então nós vamos relembrar os melhores momentos desse mês, segunda-feira, 7 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Então chama a família para assistir, porque com certeza você vai se ver em algum momento ali do trecho do baile do professor, ou também da nossa homenagem na Câmara Legislativa, que não foi só para os 18 anos do Simproep, foi para você, professora e professor também. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero você segunda-feira, 7 da noite, aqui no nosso canal, e até a próxima!